Convidar você a abrir a sua Bíblia lá em 2 Timóteo, capítulo 1. Segunda carta a Timóteo, capítulo 1. Vamos orar pela palavra, amém? Senhor, nós queremos te agradecer pelo privilégio que temos, Senhor, de poder abrir a Bíblia, poder ouvir uma palavra e juntos buscarmos aquilo que o Senhor tem para nós, a direção que o Senhor tem para nós como igreja, também individualmente, que o Senhor possa falar em cada coração, que o Senhor possa nos levar a um novo nível, Pai, de ousadia, de entendimento daquilo que o Senhor tem para nós. Nós queremos viver tudo aquilo que o Senhor tem. Nesse momento eu quero esvaziar, Deus, assim, a minha mente, meu coração, colocar na sua presença a minha vida para que o Senhor possa me usar e falar aquilo que está no teu coração. Fala conosco. Não estamos aqui para ouvir o pastor, estamos aqui para ouvir o Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E eu quero dizer, Pai, diante de Ti, que é uma honra poder servir o Senhor. Hoje estou servindo o Senhor como pregador da noite. Mas, ó Deus, há tantos irmãos aqui servindo na portaria, servindo, dando aula para as crianças, servindo, né, de tantas maneiras. É uma honra servir ao Senhor. Que o Senhor receba toda a glória, que o Senhor receba, Deus, todo o louvor, que o Senhor receba toda a honra, porque só Tu és Deus, e só o Senhor pode mudar vidas, só o Senhor pode tocar corações, só o Senhor pode convencer, só o Senhor pode, Deus, abençoar. Nós clamamos pela Tua ação nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, antes de nós vermos a palavra, eu quero dizer para você, que Deus tem algo maravilhoso para as nossas vidas, amém? Deus já nos deu tudo o que precisamos. Se não me engano, 2 Pedro diz que tudo aquilo que nós precisamos para ter uma vida piedosa já nos foi dado pelo Senhor. Então, tudo que nós precisamos, o Senhor já deu. Lá na cruz, não é? O Senhor Jesus, quando estava ali na cruz do Calvário, ele clamou, está o quê? Está consumado. Então a impressão que dá é que a obra de Jesus ela foi consumada na cruz. Há poder para perdão, para libertação, para o cancelamento de toda maldição. Na cruz do Calvário foi consumada a obra do Cordeiro que tirou o pecado do mundo. É claro que a Bíblia diz que Jesus continua intercedendo por nós. Deus não parou de trabalhar, mas aquilo que nós precisamos já nos foi dado. Eu e você, irmãos, temos totais e plenas condições de andar em vitória. Eu e você já recebemos a vitória. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores em todas as coisas. Lá em Romanos capítulo 8 fala isso. Lá em Romanos capítulo 8 também diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? É um texto que todo crente sabe de cor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, me parece que o apóstolo Paulo ele está movido de uma ousadia, de uma confiança, de algo tremendo, irmãos. E quando eu estava olhando aqui esse texto em 2 Timóteo, um versículo me chamou a atenção. Quando Paulo escreve a Timóteo, lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículo 7, Paulo fala para Timóteo assim, ó, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. Irmãos, vamos ver o versículo 6. Por esta razão eu te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. Então, quando eu olho isso daqui, a primeira impressão que Paulo chama a atenção de Timóteo. Paulo tinha um relacionamento com Timóteo de pai e filho. Um relacionamento muito íntimo, um relacionamento de uma amizade muito grande, de uma paternidade espiritual, de um discipulador e um discípulo que andavam em sintonia. Em outro trecho da Bíblia, Paulo fala assim, a ninguém eu tenho que vai fazer aquilo conforme a minha vontade, ninguém eu tenho aqui que possa fazer as coisas da maneira que eu mesmo faria, a não ser Timóteo. Então Paulo, ele fala de Timóteo, se você for ler, ele chama Timóteo de filho, meu filho amado. Um relacionamento estreito, um relacionamento. Nós vemos que Paulo conheceu Timóteo na sua segunda viagem missionária. Na carta de Atos, né, o livro de Atos conta a história de quando Paulo estava passando por uma cidade, conheceu ali Timóteo, e a igreja deu bom testemunho de Timóteo, dizendo que ele era um jovem que amava a Deus, de um jovem que fazia diferença naquela igreja, naquele lugar. Então Paulo decide levar Timóteo com ele na sua viagem missionária.
Irmãos, e Paulo passou por perigos, passou por naufrágio, passou por tantas situações, e Timóteo sempre ali com ele, viajando com ele. Quando Paulo não podia ir a alguma cidade, ele enviava Timóteo. Irmãos, lugares perigosos, viajando em situações de extremo perigo, perigo da própria vida. Homens que colocaram a sua vida em risco, viajando por um mundo, irmãos, que não amava a Deus, por um mundo que não tinha lei, leis como nós temos hoje, segurança, por um mundo rebelde, um mundo hostil ao Evangelho. O apóstolo Paulo foi preso várias vezes, foi açoitado várias vezes. Quando a gente vê o relato de Paulo, em 2 Coríntios, passando por perigos, por perseguição, entre falsos irmãos, em tantas situações complicadas, e eu sei que Timóteo estava ali com ele. Então eu penso assim, a última coisa que Timóteo era, irmãos, era covarde. Por isso que eu estou contando isso aqui resumidamente. Eu imagino que a última coisa que Timóteo era covarde, covarde no sentido de alguém que tem medo de enfrentar uma situação, ou que estava com medo da sua vida ser perdida por causa do Evangelho. Não, Timóteo, irmãos, não era covarde. Vocês concordam comigo? Vamos caminhar aqui, vamos caminhar na palavra, na história, imaginando aquilo que ele estava vivendo aqui mesmo. Timóteo ele estava em outra cidade, recebendo uma carta de Paulo, e Paulo fala para ele assim, olha, coloca as coisas em ordem aí, Timóteo. Ninguém despreze a sua mocidade. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Olha, Timóteo, vai, o Senhor é contigo, como um bom soldado de Cristo. Não volte atrás, não tenha... Então, Timóteo, irmãos, ele não era covarde. Mas aqui Paulo fala para ele assim, Timóteo, reaviva o dom, que há em ti. Eu te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti. Porque Deus não nos deu espírito de covardia. E é muito interessante isso, irmãos, quando nós olhamos nessa ótica que nós estamos tentando trabalhar aqui, que Timóteo não era covarde. E antes de Paulo falar isso com ele, Paulo relembra as raízes de Timóteo. Quero que você acompanhe comigo. Lá no versículo 3, ele diz assim, eu dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar eu me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, eu estou certo de que também em ti. Então Paulo aqui ele está dizendo, olha, eu conheci a sua avó, eu conheci a sua mãe, eu conheço a sua história, eu lembro das suas lágrimas, talvez no momento de oração, no momento de clamor, no momento de adoração, no momento de luta, que a Bíblia não diz qual foi o momento das lágrimas que Timóteo derramou. Mas são lágrimas que mostravam que a fé que ele tinha era uma fé sem fingimento, era uma fé genuína. Algo que Timóteo viveu juntamente com Paulo, que marcou essa amizade, que marcou esse relacionamento. E Paulo mostra aqui um conhecimento da história da vida de Timóteo. E quando eu penso nisso daqui, irmãos, eu vejo que Paulo está relembrando a ele coisas que ele havia vivido. Irmãos, eu falo assim, Timóteo, eu lembro de você. Eu lembro da fé da sua avó, eu lembro da fé que a sua mãe tinha, e eu tenho certeza que esta fé também habita na sua vida, porque eu estou lembrando das suas lágrimas, é uma fé genuína, é uma fé sem fingimento. Algo tremendo Timóteo viveu, e Paulo estava aqui lembrando disso, e é algo, irmãos, que Deus ele gosta de fazer. Quando o Senhor fala com Davi, lá em 1 Crônicas, você não precisa abrir, eu vou ler rapidamente, primeiro livro de Crônicas, capítulo 17, versículo 7, Deus fala com o profeta e fala assim, olha, agora pois assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos exércitos, tomei-te da malhada e de trás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo de Israel. Deus então estava lembrando a Davi, Deus estava ali pronto para fazer uma aliança com ele, e aqui Deus estava dizendo, nesse contexto, Deus estava dizendo para Davi, quando Davi quis construir uma casa para Deus, ele falou assim, olha, você não vai construir uma casa para mim, ao contrário, Deus falou para ele, eu vou construir uma casa para você, e o seu filho vai reinar para sempre,
e o filho de Davi que reina para sempre é o Senhor Jesus, amém? É por isso que Bartimeu grita na beira do caminho, ele grita, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, porque o Messias, então, um dos títulos do Messias é filho de Davi, por causa dessa aliança que foi feita. Mas antes de Deus fazer essa aliança com Davi, ele fala assim, Davi, veja bem, eu tirei você lá de trás das malhadas, ou seja, você estava lá no pasto cuidando das ovelhas, você estava lá, ninguém te conhecia, você estava lá, ninguém te via, você estava lá e você não tinha nenhuma importância social, você talvez não tinha importância nem na sua família, porque quando Jessé, o profeta, quando Jessé, o pai de Davi, recebeu o profeta Samuel, Jessé não o convidou para o jantar. Mas Samuel falou assim, não tem mais um filho seu? E aí mandou chamar Davi, que estava cuidando das ovelhas. Então Deus, ele lembra Davi dessas coisas, antes de fazer uma aliança com ele, Deus lembra Davi, eu tirei você lá de trás das malhadas, essa era a sua condição, mas eu tirei você de lá daquele lugar, e te coloquei como príncipe do meu povo, como rei do meu povo. Porque quando Deus quer agir, irmão, nas vidas de alguém, ninguém pode resistir. Quando Deus olhou para mim e para você e falou assim, olha, eu conheço aqui o Marcelo, eu sei da história dele, o Marcelo é o último da lista, havia ali alguns irmãos que trabalhavam comigo, e eu era o último daquela lista. Mas Deus me tirou daquele lugar de último, colocado na lista de oração de algumas pessoas, e me colocou como o primeiro que se converteu. E ainda mais do que isso, me chamou para ser pastor. Então, quando Deus quer fazer algo, irmãos, Deus faz, amém? Quebrou as minhas maldições, cancelou os meus pecados, tirou de mim a vergonha, tirou da minha vida toda a podridão e me colocou para ser pastor na sua casa. A Ele toda a honra e toda a glória. Alguém que não tinha nada, alguém que não queria saber de Deus, alguém que não buscava Deus, alguém que não queria saber de nada. Deus pegou essa pessoa como eu, restaurou, libertou, transformou a sua vida, curou o seu casamento, curou a sua casa e o colocou para servir no seu reino. Então, irmãos, é importante que eu e você nos lembremos daquilo que Deus quer fazer. Querido, se você quiser acompanhar comigo em Josué capítulo 24, versículo 2... Ali também Deus começa a falar com o povo de Israel. Olha que coisa tremenda. Então Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor Deus de Israel. Aqui nós vemos Josué como profeta. Deus falando através de Josué, e Josué chamou todo o povo, e ele fala assim, Josué 24, 2, assim diz o Senhor Deus de Israel, antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã, e também lhe multipliquei a descendência, e lhe dei Isaque. Então Deus está dizendo aqui, olha, vocês são o povo de Israel, a descendência de Abraão, mas veja bem, os pais de Abraão e Abraão mesmo, serviram a outros deuses em outro lugar, mas eu tomei Abraão, e eu fiz com que ele andasse toda essa terra, eu fiz uma aliança com ele. A Isaque, versículo 4, dei Jacó a Esaú, e a Esaú dei em possessão as montanhas de Seir, porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão, feri o Egito, com o que fiz no meio dele, e depois vos tirei de lá. Tirando eu vossos pais do Egito, viestes ao mar, os egípcios perseguiram vossos pais, com carros e com cavaleiros, até o mar vermelho. E clamando vossos pais, o Senhor pôs escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre estes, e o mar os cobriu, e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Então aqui, irmãos, Deus está lembrando ao povo que já estava tomando posse da terra prometida, de onde eles saíram, quem eles eram escravos no Egito. Mas Deus enviou Moisés para libertá-los, Moisés e Arão, fez maravilhas ali, conduziu-os pelo deserto, e eles estavam agora num lugar diferente, tomando posse da terra, estavam bem, mas Deus estava fazendo questão de lembrar, olha, hoje vocês estão bem, tomando posse da terra, mas olha só, Abraão serviu a outros deuses, eu os chamei, eu fiz com ele uma aliança, eu me revelei ao povo, e eu fiz algo tremendo no meio de vocês. Vocês precisam lembrar de onde vocês saíram.
Sabe por quê, irmãos? Quando nós lembramos de onde nós saímos, isso nos torna humildes diante do Senhor. Mas também, irmãos, quando eu me lembro de onde eu saí, além da humildade, do quebrantamento e da gratidão a Deus, além de tudo isso, o que eu quero hoje que o Senhor ministre no meu e no seu coração, nós precisamos entender que precisamos ser ousados. Precisamos ser ousados. Sabe por quê, irmãos? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, como não nos dará juntamente com ele, graciosamente, todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Se Deus os justificou, irmãos, quem vai intentar acusação contra nós? Então eu vejo aqui o Senhor nos chamando para nos lembrar de onde saímos e colocar na minha vida e na sua vida um desejo de ter ousadia, uma sede por coragem, uma sede, irmãos, por viver algo que Deus tem preparado para nós. Porque talvez eu e você ainda não tenhamos entrado em tudo aquilo que o Senhor tem. Talvez nós ainda não tenhamos tomado posse de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. De uma vida maravilhosa, de algo tremendo, de poder, de unção, de graça, de ousadia, de coragem, de uma vida que faz a diferença. De uma vida que faz a diferença. Irmãos, acabou o coral. Eu não sei se a Carla está aí. A Carla está aí. Acabou o coral na Rua 7. E ficou um intervalo. E eu estou ali conversando com as pessoas, daqui a pouco eu estou vendo a Carla no meio da Rua 7. Aí passando uma senhorinha, pensa numa senhorinha tranquila, calminha, andando de boa. Tranquila. Aí a Carla pula na frente dela. E aí, Jesus te ama, dá um tapa aqui. Aí a tiazinha fez assim com a mão. Ela, yes! Isso é ousadia, irmãos. Mas a tiazinha estava andando assim, ó. A Carla pulou na frente dela e começou, daqui a pouco ela saiu sorrindo, feliz. Mudou o semblante daquela mulher. Sabe por quê? Porque alguém trouxe a ela uma palavra de bênção, com ousadia, com alegria, com fé, com convicção. Amém, irmãos? Eu fiquei reparando. E passou, mais de uma pessoa você ficou dando tapa na mão lá, né, irmã? Todas as pessoas que passavam, ela ficava perturbando não, abençoando todo mundo. Ficava abençoando todo mundo, irmãos. Ousadia. Ousadia, talvez você não vá fazer isso. Eu, por exemplo, acho que não vou fazer isso. Né? Mas nós temos que ser ousados em algumas coisas. Entender que Deus tem para nós algo muito melhor do que nós estamos vivendo. Então, é por isso que Paulo fala para Timóteo, eu lembro de tudo aquilo que você viveu. Cara, eu estou lembrando da sua avó, eu estou lembrando da sua mãe, eu estou lembrando das lágrimas que você derramou. Eu não sei, mas eu imagino. Nas vigílias, nos cultos, nas reuniões, onde Paulo estava junto com Timóteo, naquele momento de louvor, de adoração, no momento que a palavra era liberada, Timóteo derramava lágrimas ali diante do Senhor, e todos podiam ver aquele irmão chorando, clamando pelo poder, pela graça, pela misericórdia, pelo agir de Deus na sua vida, e também na vida daqueles que iriam ouvir a palavra. Então Paulo, ele lembra de tudo isso, fala assim, eu sei de onde você veio. Eu sei que Deus tem uma obra na sua vida. Irmãos, eu sei que eu não conheço a história de todo mundo aqui, mas eu sei, querido, que Deus sabe perfeitamente de onde você veio. Deus sabe exatamente a sua história. Pessoas aqui com lutas familiares, pessoas com dificuldades, tem aqueles que nasceram no Evangelho. A minha filha está aqui, nasceu num lar evangélico, nasceu, irmãos, todo dia a gente orava com ela na barriga. Todos os dias nós cantávamos louvor, ela dormiu ao som de louvor. Irmãos, quando mamava, tinha a criança depois que mama precisa rotar, eu botava ela aqui e ficava orando em línguas, irmãos, até ela soltar o ar. Eu ficava andando com ela para um lado e para o outro, ficava cantando em línguas, orando em línguas, às vezes 10, 15, 20 minutos. É uma menina que foi criada assim na presença de Deus. Mas nada disso importa. Chegou um dia que Deus olhou para ela e falou assim, a fé do seu pai, a fé da sua mãe é muito boa para eles, para o lar, mas você precisa ter a sua fé. Eu conheço a sua história, sei que você nasceu dessa forma, foi criado dessa forma, mas eu preciso que você tome uma decisão para andar ao meu lado. Esse dia chegou para ela.
Como chegou para você que talvez nasceu num lar evangélico, num lar cristão. O dia, irmãos, Deus não tem neto, amém? Deus não tem neto, Deus tem filhos. Então, filho de crente, irmão, não é crentinho. Filho de crente não é crentinho. Nós precisamos levar os nossos filhos a tomar uma decisão com Cristo. Não importa, chegou o dia que Deus falou com a Flávia. Eu lembro, chegou o dia que Deus falou com a Fernanda, minha outra filha que não está aqui. Eu lembro do dia que Deus falou com ela e a chamou para tomar uma decisão, qual o tipo de vida que ela queria. E eu lembro da Fernanda, irmãos, chorando na sala da nossa casa. Um dia que nós estávamos ali ouvindo o louvor, ela começou a chorar, e naquele momento eu percebi que Deus estava requerendo dela uma decisão. Qual era o estilo de vida que ela ia tomar? Se ia ser uma cristã mais ou menos, se ia ser uma adolescente mais ou menos, mantendo as amizades no mundo, mantendo a vida do mundo, ou se ela ia andar com Deus. Eu lembro desse dia, eu lembro, está claro na minha mente, e naquele dia ela começou a orar, ela começou a clamar, e ela falava em alta voz: Senhor, eu decido pelo Senhor, eu quero andar contigo. E eu lembro da música que estava tocando, irmãos, é um hino antigo: tudo entregarei, tudo deixarei. Essa música estava cantando, e uma adolescente, nesse hino, rasgou o seu coração na presença do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus tem um chamado para nós, e para nós vivermos esse chamado, nós precisamos de ousadia. Por isso que Paulo fala para Timóteo: Timóteo, você tem um chamado. Deus não nos deu um espírito de covardia. Não é que Timóteo fosse covarde, mas essa palavra covardia, em outras traduções, diz ali também de temor, de timidez. Deus não nos deu, né? A Revista Corrigida fala temor, a tradução brasileira fala timidez. Deus não nos deu um espírito de timidez, não nos deu um espírito de temor, assim, de um medo de dar um passo na direção dele, de dar um passo na direção de uma vida santa, de uma vida que recebe, que anda e que desfruta todas as promessas do Evangelho. Não, Deus não nos deu um espírito de timidez. Às vezes, irmãos, nós somos muito tímidos na fé. A timidez, ela nos leva a ficar na nossa. A timidez, ela nos leva a ficar tranquilos. Eu imagino também que Timóteo não fosse tímido, porque ele fazia a diferença na igreja que ele estava, e a igreja toda deu testemunho. Não estou falando do tímido, daquela pessoa quieta, caladinha, não. Eu estou falando de timidez, no sentido de uma falta de ousadia, de uma falta de coragem para viver aquilo que Deus tem. Irmãos, para falar aquilo que precisa ser falado, para orar aquilo que precisa ser orado, para deixar aquilo que precisa ser deixado. Uma ousadia, uma coragem para viver tudo aquilo que Deus tem para você. Paulo fala para ele assim: Timóteo, você precisa reavivar aquilo que Deus deu para você, porque Deus não nos deu um espírito de covardia, e o contrário de covardia é ousadia, é coragem. Irmãos, se Deus não nos deu o espírito de covardia, Ele nos deu o espírito de coragem. Coragem, irmãos, ousadia, intrepidez. Intrepidez. E aqui na questão de Timóteo, o que faltava para ele era entrar naquele dom que Paulo estava cobrando. Ele falou assim: Timóteo, tem um dom na sua vida que você já recebeu. Esse dom já foi ministrado na primeira carta. Paulo toca nesse assunto também. O presbitério orou com ele, e ministrou um dom na vida dele. Aqui na segunda carta, Paulo fala de novo: olha, Timóteo, tem um dom aí para você, cara, você já recebeu. Agora você precisa de ousadia para viver isso. No caso dele era esse dom, e no seu caso? E no meu caso? Qual é a ousadia que está sendo pedida? O que é que a minha timidez está me impedindo de receber? O que a minha timidez, a minha falta de coragem está impedindo de viver para o reino? A minha falta de ousadia em crer. Irmãos, tem gente que a gente fala assim, irmão, Deus vai mudar a história da sua família, creia. Aí você olha para o cara fica assim: não sei, pastor, sei. Eu lembro uma vez eu entrei na casa de um irmão, cara.
O irmão estava para sair de casa com outra mulher, para viver com outra mulher. E eu falei para ele assim, não faça isso, rapaz. Deus vai mudar a sua história. Ele falou assim, mas eu não amo mais a minha mulher. Eu falei assim, mas Deus vai mudar isso aí. Ele falou assim para mim, eu não creio. Eu falei assim, não tem problema, eu creio por você. Deus vai fazer a diferença. Deus me investiu de uma ousadia, irmãos, de uma coragem. Que enquanto aquela pessoa estava na casa dela incrédula, eu levantei as mãos, comecei a andar por aquela casa e comecei a declarar, falei assim, Senhor, nesta casa o diabo não vai entrar, nesta casa eu como pastor declaro, haverá restauração, haverá vida, haverá mudança, haverá salvação, esse casamento não vai se perder. Deus restaurou aquela família, amém, irmãos? Porque ousadia, a ousadia nos leva a fazer coisas, irmãos, que o tímido não faz. Mas quando você está ousado no Senhor, irmão, quando você vê, você já falou. Você já falou, irmão. Quando você vê, você já liberou uma palavra de bênção. Quando você percebe, você já falou algo e fala assim, nossa, e agora? Deus vai sustentar a sua palavra porque Deus é fiel. Amém, irmãos? Falta ousadia para nós. Paulo falou para Timóteo, Timóteo, você precisa disso, dessa coragem, para crer naquilo que Deus já te prometeu. Querido, agora eu quero perguntar para você, o que é que Deus prometeu para você, que ia fazer na sua vida, ou ia fazer através da sua vida? Quais são as promessas que você precisa viver? Quais são as bênçãos que você precisa tomar posse? Qual é, irmãos, a extensão do ministério que Deus tem para você? O que é que Deus tem para a sua vida, para mudar, para restaurar, para curar, para libertar, para fazer coisas lindas e tremendas? O que Deus deseja fazer na sua vida? Irmãos, Deus já nos deu tudo o que precisamos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O que nos falta é ousadia para acreditar. O que nos falta, irmãos, é intrepidez para dar um passo adiante. O que nos falta, irmãos, é ter coragem para entrar naquilo que o Senhor tem nos pedido. E quando falta ousadia, quando falta coragem, aí não tem jeito. É por isso que Paulo escreveu para Timóteo, falou assim, Timóteo, o Senhor não nos deu espírito de covardia, de timidez. Não tem nada a ver com timidez, irmãos. Mas o que o Senhor nos deu, um espírito de ousadia, nos leva a expressar o que está escrito aqui logo depois. Ele não nos tem dado um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Irmãos, a palavra poder aqui é dunamis. Poder, dinamite. Denota aqui o agir do Espírito em nós que nos fortalece para viver aquilo que Deus tem para nós. Quando o Espírito age em nós, irmãos, nós temos ousadia. Quando o Espírito age em nós, nós somos fortalecidos. Eu lembro que quando Davi, ele voltou para a sua cidade de uma guerra, a sua cidade estava destruída, levaram cativo todo mundo. O povo dele, o exército dele queria apedrejá-lo. E Davi chorou porque a sua mulher e os seus filhos, suas mulheres e seus filhos tinham sido levados como escravos. E ele não sabia quem tinha feito aquilo, o que tinha acontecido. Davi chorou, a Bíblia diz que chorou, até acabar a lágrima, até acabar a força. Mas a Bíblia também diz que o seu exército queria apedrejá-lo, porque achou que ele era culpado. Então foi roubado pelo inimigo, seus amigos queriam matá-lo. Estava no fundo do poço, irmãos. Mas a Bíblia diz que Davi se fortaleceu no Senhor. Se fortaleceu. Quando ele buscou a Deus, Deus o fortaleceu. E ele se levantou. E aqueles homens que queriam apedrejá-lo, aqueles homens foram conduzidos para uma guerra. E eles venceram a guerra e recuperaram todas as coisas. Sabe por quê? Porque uma pessoa ousou acreditar em Deus. Uma pessoa ousou acreditar que Deus era poderoso para livrá-lo. Uma pessoa ousou acreditar, foi feita toda a diferença para todos eles. Se uma pessoa ousar acreditar na sua casa, na sua família, Deus vai curar toda a sua casa. Se uma pessoa, se só o marido, se só a esposa, ou um deles ousar acreditar na restauração da sua família, sabe o que Deus vai fazer? Deus vai restaurar a sua família. Se os dois ousarem acreditar, irmãos, qual é o limite? Porque a Bíblia diz que um persegue a 1.000 e 2 a 10.000, é sinérgico, a sinergia.
Amém, irmãos? A força vai ser multiplicada se vocês ousarem crer juntos na sua casa, na sua família. Qual será o limite? Eu quero dizer para você, irmão, não há limite. Não há impossíveis para Deus, amém? Não há limite para Deus agir na nossa vida. Então, querido, o espírito de poder, o espírito de amor. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor. Aqui a palavra amor é ágape, o amor do tipo de Deus. É o amor, irmãos, desinteressado. É o amor que não tem interesse, mas na verdade é um amor que simplesmente ama. Irmãos, e esse amor é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Romanos 5,5 diz, o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito. Então, queridos, quando nós buscamos a Deus, o Espírito mesmo derrama o seu amor em nós. E esse amor, querido, nos faz andar com Deus. É um amor que faz com que a gente viva para o Senhor. É um amor, querido, que nos faz vender todas as pérolas que temos para comprar aquela pérola que é o reino de Deus. É o amor que faz com que a gente venda tudo que tem para comprar aquele campo onde está enterrado o tesouro. É o amor, querido, que faz com que a gente perca todas as coisas para ganhar a Cristo. Como Paulo disse, por amor do qual eu perdi todas as coisas, por causa da excelência do conhecimento de Cristo. Eu perdi tudo. É o amor, querido, que nos faz amar a Deus, de tal maneira que nós perdemos todas as coisas, porque só Ele nos importa. Então, quando nós temos ousadia para receber de Deus, nós andamos nesse amor, querido, é o amor que nos faz amar os homens, como a nós mesmos. É esse amor que fala, olha, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo. É o amor que nos leva a amar as pessoas desinteressadamente. É o amor que faz com que pessoas venham ensaiar aqui domingo de manhã, 4, 5 domingos de manhã, ficar aqui ensaiando coral. Eu sei que elas gostam de cantar, mas teve dia que eu tenho certeza que foi difícil de acordar. Aquele domingão onde a pessoa está descansando, está tranquila, teve que vir, teve que ensaiar. Depois no sábado, fomos lá, irmãos, podia chover, não podia, ninguém sabia. Vão lá, nós fomos expulsos, nós fomos para uma loja, o cara da loja mandou a gente sair, fomos para outra. Alguns amaram, outros rejeitaram, mas nós estamos lá. O que é que essas pessoas ganharam? Não ganharam nada, ganharam o prazer de servir a Deus e amar as pessoas. Naturalmente falando, não ganharam nada. Espiritualmente falando, estão ganhando o reino, irmãos. Edificando o reino. Amém? É maravilhoso isso. Então é este amor, que é o Espírito que nos foi dado, que nos leva a viver em amor. Quando nós não expressamos covardia, porque Ele não nos deu espírito de covardia, ao contrário, Ele nos deu espírito de poder. Andamos no poder de Deus, nos deu o espírito de amor, andamos no amor de Deus, e nos deu o espírito de moderação. Que na verdade outras traduções falam equilíbrio, moderação e também prudência. Prudência é a tradução que eu gosto mais. A tradução brasileira fala que é um espírito de prudência. E a prudência fala de atitude, de como você saber se comportar em situações difíceis. A prudência é aquele lugar que você atua, você age com prudência. Na sua casa tem uma maneira de agir. No seu trabalho existe uma prudência. Irmãos, na rua, no reino, em todo lugar na igreja. Uma maneira de você adequar aquelas situações à palavra de Deus e viver o que a palavra de Deus diz. Este espírito de ousadia nos leva a andar com prudência diante de Deus e diante dos homens. Ter um comportamento que glorifica a Deus, irmãos. Um comportamento que o Senhor é honrado e glorificado em todo o tempo. Mas para isso nós precisamos deixar a timidez, porque a timidez nos deixa num lugar confortável. A covardia, como eu disse para vocês, não acredito que Timóteo fosse covarde. Mas nesse quesito, o que Paulo fala com ele? Havia uma timidez, havia uma falta de coragem, havia uma falta de atitude, havia uma falta de ousadia para tomar posse daquilo que Deus havia dado para ele. Por isso que Paulo chama a atenção dele, Timóteo. Você precisa reavivar aquilo que Deus te deu. Porque você não recebeu um espírito de covardia, um espírito de timidez. Timóteo, você precisa reavivar, toma posse daquilo que Deus te deu, que é um espírito de poder,
de amor e de prudência, de moderação. Toma posse disso, Timóteo. Creia, creia. Nessa noite eu quero perguntar para você, querido. Eu sei que você precisa de ousadia para caminhar. Eu e você precisamos de ousadia para crer. Eu e você precisamos de ousadia para entrar naquilo que Deus tem para nós. O que é que está faltando na sua vida, irmãos? Enquanto eu estou ministrando essa palavra, Deus está falando ao seu coração. O que é que Deus te deu que você perdeu aí no meio do caminho? A alegria da salvação, a alegria do ministério. Parece que servir na casa de Deus se torna um peso. A alegria, irmãos, de servir. O que é que Deus tem ministrado à sua vida, ao seu coração? O que é que Deus te deu? O que é que Deus deu para você e que você, de repente, ao ouvir essa palavra, está percebendo que está faltando algo para você viver essa promessa? A restauração do seu lar, da sua casa, da sua vida. O que é que Deus te deu? Precisamos de ousadia, irmãos. Lá em Atos capítulo 4, e eu termino com esse texto. Atos capítulo 4, verso 29 em diante. Oração que a igreja fez, porque a igreja estava sendo ameaçada por pregar o evangelho. A igreja primitiva, ali no comecinho da igreja, Pedro e João oraram com um coxo na porta do templo, e aquele homem foi curado, restaurado, e depois Pedro e João foram presos por causa disso. Foram presos e ameaçados, porque eles estavam pregando e ensinando sobre o nome de Jesus, sobre Jesus ser o Messias. Então houve uma perseguição, ameaças, e Pedro e João depois foram libertos, se encontraram com a igreja, e a igreja começou a orar. Em determinado momento da oração, Atos capítulo 4, verso 29, eles disseram assim: agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Havia um objetivo de vida para eles. A igreja vivia um objetivo. E o objetivo era pregar a palavra, era exaltar o Senhor, era testemunhar que Jesus era o Cristo. Este era o objetivo da igreja primitiva. Eles não viam sentido em outras coisas, eles não tinham o evangelho para eles para abençoar apenas a vida deles, eles não tinham o evangelho como uma chave para conquistar algo, para conquistar uma propriedade ou para conquistar uma vida abençoada, não. O evangelho para eles era algo que os libertava do pecado, que os libertava da condenação eterna. O evangelho para eles era a salvação em Cristo Jesus, e eles queriam ministrar isso, testemunhar isso. Mas diante das ameaças, faltou o quê, irmãos? Faltou ousadia e faltou coragem. E eles pediram: Senhor, nos dá agora ousadia. Eles falaram assim: olha, Senhor, concede para nós que nós possamos anunciar com toda a intrepidez, com toda a ousadia, com toda a coragem a Tua palavra. Enquanto o Senhor estende a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do Teu santo servo Jesus. Sabe o que eu entendo aqui, irmãos, quando eu leio esses dois versículos? Que o poder, eles já tinham. Eles não estão pedindo poder. Eles em nenhum momento pediram poder para curar os enfermos. Aqui eles estão pedindo coragem para pregar, porque eles sabiam que o poder já estava dado. Enquanto o Senhor faz os sinais, enquanto o Senhor cura as pessoas, enquanto o Senhor faz prodígios, só nos dá ousadia para pregar. O que faltava para eles não era o poder de Deus. O que faltava para eles não era a promessa de Deus. O que faltava para eles não era o conhecimento das promessas de Deus. O que faltava para eles nesse momento não era o conhecimento do propósito para os quais eles viviam. O que faltou para eles nesse momento era coragem. O que faltou para eles era ousadia. O que estava faltando nesse momento era uma intrepidez, uma ousadia para viver aquilo que o Senhor estava chamando eles para viver. Irmãos, eu posso falar hoje sem medo de errar. O que falta para nós é essa coragem, irmãos, de entrar naquilo que o Senhor tem dito que nós podemos viver. O que falta para nós é ousadia para pregar a palavra do Senhor. O que falta para a igreja é ousadia para dizer não ao pecado. Sabe por quê? Porque o poder de Deus já foi derramado sobre nós.
O Espírito Santo já nos foi dado. O que falta para nós é ousadia para virar as costas para o pecado, para os prazeres da carne. O que falta para nós, irmãos, é coragem. E esse povo aqui orou, pediu coragem. E o versículo 31 diz o seguinte: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Todos ficaram cheios do Espírito. Qual é a consequência de ficar cheio do Espírito? Tiveram ousadia. Porque o Senhor não nos deu espírito de covardia. Então, quando nós somos cheios do Espírito, o que opera em nós é o poder, o amor, a prudência, coragem, ousadia. Quando nós não estamos cheios do Espírito, o que opera em nós? A timidez, a covardia. Mas quando nós estamos cheios do Espírito, opera em nós a ousadia. Quem está corajoso aqui? Deixa eu ver. Quem precisa de coragem? Tem. Glória a Deus. Irmãos, se nós precisamos de ousadia, vamos fazer o que a igreja fez aqui de Atos. Vamos orar. Amém? Vamos orar. O Senhor nos dá ousadia para dizer não ao pecado. O Senhor nos dá coragem para virar as costas àquilo que nos tem prendido. O Senhor nos dá coragem para reconhecer que somos pecadores. O Senhor nos dá coragem para entender, Deus, que eu preciso de mudança. Deus, me dá coragem para pedir perdão. Senhor, me dá ousadia para pedir perdão a quem eu ofendi. Deus, me dá ousadia para reconhecer o meu erro diante da minha família. Senhor, me dá coragem para reconhecer o meu erro diante dos meus filhos. Pai, me dá coragem para reconhecer o meu erro, talvez no meu trabalho. Senhor, me dá coragem para reconhecer que eu preciso do Senhor. Deus, me dá coragem, ousadia para entrar naquilo que o Senhor tem para mim. Para a minha vida. Deus, me dá ousadia para ir além. Para viver tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Deus, eu preciso de coragem. Eu preciso de ousadia. Quero convidar você a orar nessa noite, irmãos. Pedir para o pastor Fabiano subir aqui. Pode subir, pastor. Pedir para você agora curvar a sua cabeça. Deixa o Espírito trabalhar na sua vida, irmãos. Aonde é que você precisa de coragem? Aonde é que você precisa de ousadia? Alguns aqui sabem. Alguns sabem o que Deus o chamou para fazer. Alguns aqui tinham alegria no ministério e hoje perderam. Ou estão tão distantes daquilo que o Senhor os chamou. Mas Deus nessa noite, querido, está chamando você de novo. Olha, reaviva o dom que há em ti. Reaviva o teu chamado. Sabe, coloca lenha, irmãos, no fogo. Reavivar é fazer de novo o fogo subir com vida. É colocar ali uma lenha, deixar novamente a paixão tomar conta da sua vida. Aquilo que você faz, irmãos, é aquilo que prende o seu coração. Se você fica muito tempo na internet, nesse momento, a hora que acabar o culto, você vai pegar o seu celular para ver o que está acontecendo, o que postaram, o que deixaram de fazer. Mas se você passa muito tempo lendo a Bíblia, a primeira coisa que você vai fazer num tempo que você tiver é abrir a Bíblia para ler, no seu celular, ou a sua Bíblia de papel. Se você ora, irmãos, constantemente, qualquer tempo que você tiver, você vai aproveitar para orar. Se você é aquele que gosta de adorar a Deus, de louvar a Deus, quando você tiver uma oportunidade, qualquer oportunidade que você tiver, você vai sentar, pegar o seu violão e vai tocar diante de Deus. Ou então você vai botar um louvor para você ouvir. Mas se você é aquele que se alimenta de outras coisas, quando você tiver uma oportunidade, você vai fazer uma maratona de séries, vai assistir um capítulo atrás do outro. E quando você perceber, você passou 5, 6 horas diante do seu computador, diante da sua televisão.
Mas o que o Senhor está nos chamando hoje é para ter uma ousadia, uma coragem, para viver aquilo que Deus tem. Tenha coragem, irmãos. Tenha coragem, querido, de dizer não ao pecado. Se você sabe que é errado o que você faz, o que falta então para você deixar de fazer? Se você tem convicção espiritual ou mental daquilo que você fala é errado, da sua atitude, o que é que te falta para deixar de fazer? Não é a promessa, não é o chamado, não é o poder, mas o que te falta, irmãos, é ousadia para dizer não, ousadia para dizer sim ao Senhor e ousadia para dizer não ao pecado. Ousadia. Ousadia, sem coragem, ninguém conquista nada. Mas o mais interessante, querido, que a coragem é uma disposição de coração. Você não vai precisar mudar a sua maneira de ser, não, é uma disposição, Senhor, é uma coragem de dizer sim, 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 sim para Deus, diga sim para Deus. E no momento que você disser sim e clamar, o Espírito Santo vai tomar você, querido, e vai te fortalecer, porque o que Deus deu para nós não foi um espírito de covardia e de timidez. Então eu queria que nesse momento você pedisse ao Senhor, Senhor, me dá ousadia para viver aquilo que o Senhor tem. Irmãos, aí na sua individualidade, aquilo que Deus tem pedido para você, se é ousadia para pedir perdão, se é ousadia para crer, se é ousadia para entrar no ministério, eu não sei, cada um na sua individualidade agora. Comece a falar com Deus, Deus me dá ousadia, Senhor me dá coragem, Espírito de Deus me leva a viver algo novo. Deixe Deus trabalhar na sua vida, querido. Deus, em nome de Jesus, eu oro, Senhor. Pai, para que aquele terremoto que houve na igreja, quando a igreja clamou por ousadia, por intrepidez, que esse terremoto também venha sobre muitas vidas neste lugar. Deus, em nome de Jesus, que esse terremoto agora abale toda a estrutura que não foi o Senhor que colocou. Deus, que o terremoto do Teu Espírito possa colocar abaixo tudo aquilo que o Senhor não construiu. Pai, que o terremoto do Teu Espírito possa colocar abaixo toda a barreira, possa, Deus, desprender e quebrar todo o grilhão, toda a corrente. Espírito de Deus, o Senhor que não é um espírito de covardia, ao contrário, que a intrepidez, a coragem, a força, Deus, o amor, o equilíbrio, a prudência, venha sobre aqueles que estão clamando nesta noite, e haja mudança de vida, haja libertação, coragem, ousadia, para a glória do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, querido? Mesmo sentado, fala para quem está perto de você assim, olha, seja corajoso. Amém? Seja corajoso, irmão. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus te conhece, sabe de onde Ele te tirou. Amém? Deus te conhece, querido, Ele sabe exatamente de onde você veio. Conhece a sua história, Ele sabe todas as suas limitações, Ele sabe tudo aquilo que você não consegue. Mesmo assim, Ele nos deu promessas tremendas, sabe por quê? Porque não é na nossa força, mas é no poder de Deus para as nossas vidas. Amém?